Crise. Talvez o motivo de você ser pobre. Em 1929, nos Estados Unidos, deu início a uma crise econômica, também chamada de Grande Depressão. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava destruída, estrutura e economicamente, tida por muitos historiadores como a maior repressão econômica da história do capitalismo. Os resultados após a crise foi: o desemprego alcançou 27% da população, que antes era de apenas 4%. As importações caíram cerca de 70%, as exportações 50%. A produção dos automóveis chegou a ser reduzida a 50%. O salário médio na indústria caiu cerca de 50%. Imagina só você receber R$1.000 por mês e o salário diminuir em 50%, assim do nada. Deve ser desesperador. Milhares de empresas e bancos foram à falência, um caos total para os norte-americanos naquela época. Oi, eu sou o Dales Oliveira e esse é o Pure Money. Sejam muito bem-vindos, dessa vez mais uma vez. Hoje eu vou falar de crise, o grande terror dos brasileiros e diria que do mundo inteiro. Eu falo grande terror porque você para em qualquer lugar, vai ter alguém falando de crise. De que a coisa tá feia, que isso, que aquilo. Sempre reclamando de algo. Infelizmente isso é bem comum em todos os lugares e em todas as áreas. Certamente você já percebeu isso também, né? Eu já. Isso me incomoda um pouco. Eu tenho 25 anos e desde que eu me entendo por gente, essa tal crise tá aí e ela nunca vai embora. Ela nunca mesmo. Eu queria encontrar essa danada dessa crise e pedir pra ela se retirar, né? Porque, pô, já tá demais. Brincadeiras à parte, né? É sempre assim, se você perguntar a alguém da minha idade, alguém de 40 anos, alguém de 100 anos, essas pessoas vão relatar exatamente a mesma coisa. Crise que sempre teve e sempre, na minha visão, como eu costumo pensar, né? Sempre vai ter. Seja em baixo ou em um grau mais alto. Quer ver só? Liga a sua TV ou qualquer meio de comunicação informativo. Se você passarem 20 minutos e não falarem de crise, se inscreve nesse canal, eu garanto pra você. Eles vão estar falando de crise, porque crise também dá like, crise, né? Crise causa aquele medinho, chama atenção, então é um dos motivos que a crise é tão fomentada assim. Claro que tem todo aquele efeito midiático para chamar a atenção, ganhar visualização, e eu entendo até esse lado, só não gosto daquele negócio muito exagerado, né? É aquela velha história, né? Nunca vai estar tudo bem. Por exemplo, se chegarmos na Austrália, onde tem um salário mínimo 6 vezes mais que o do brasileiro, lá vai ter um australiano falando: ah, o governo isso, ah, o governo aquilo, ah, falta isso, ah, não tem aquilo, a população é isso, a população não é aquilo. E eu diria que é comum de todos os lugares, todas as nações, digamos assim. Daí é como eu costumo pensar. Essa é uma coisa, é um mal do ser humano, em geral, e que nunca vai estar tudo bem, nunca vai estar de acordo. Voltamos à crise de 1929. Naquele momento, a Europa era o principal comprador dos Estados Unidos. Após a guerra, o volume de produção dos americanos não caiu, não baixou. Mas as vendas, sim, que eram os europeus que compravam. Fecharam a torneira e não compravam mais. Daí ficou o excesso de produção sem comprador. E foi isso o principal motivo da crise de 1929. A crise econômica é um período de escassez no nível de produção, da comercialização, do consumo de produto, consumo de serviço e várias outras que estão integradas diretamente à economia. Mas essa não foi a última que teve efeitos globais. Tiveram outras. Exemplo, a recessão 2008, 2007, 2008, causada pelo colapso do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Aí, ó, mais uma vez os Estados Unidos na parada. Essa é bem característica e eu quero fazer um vídeo específico sobre essa, porque a gente tem muito o que aprender e tem algumas coisas que são são repetitivas. Todas essas são exemplos de crises que tiveram um impacto global, não um impacto local. Por exemplo, a guerra atualmente na Ucrânia está tendo um impacto local, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, mas isso aí eu vou fazer um vídeo específico sobre. É um tema, infelizmente, muito triste, porque eu tenho colegas que são da Ucrânia e tenho colegas que são da Rússia, então não tem muito um lado. Mas enfim, voltando ao tema. Mais recentemente, a mais recente de todas, é o que a gente ainda está vivendo, tivemos a crise do coronavírus em 2020. Hoje, em 2022, vimos um grande avanço, as cidades já estão
deixando de ter a obrigatoriedade ao uso de máscara. A economia do mundo está em uma recuperação e os efeitos dessa crise são algumas inflações pelo mundo e mesmo em grandes potências, como o próprio Estados Unidos. Em outras palavras, é notório essa incerteza e ela sempre vai existir, apenas vai mudar o grau, seja como eu falei, seja em baixo ou em um alto grau. No exemplo dos australianos, com certeza o cidadão médio e até o baixo não irá sentir tantos efeitos como no Brasil, como nas cidades brasileiras. A intensidade vai ser menor por vários fatores que eu não vou citar aqui, mas certamente a qualidade de vida é melhor, então todo o contexto social vai ser melhor para os australianos, claro. Quanto aos veículos de imprensa, eles estão fazendo exatamente o que foram feitos para fazer. Agora, se é feito de uma forma correta, isso eu já deixo para vocês avaliarem. Em resumo, sempre vai estar em crise, sempre vai ter crise, pequena ou não. Se eu me alarmar com uma crise, eu vou ter uma crise de pânico e aí que a situação vai piorar ainda. Mas, por isso é sempre bom ter o pé no chão, analisar, estudar, se entender do que está acontecendo, para daí entrar em pânico, brincadeira, para daí saber como lidar com essas situações. Esse fantasma existente, ele não vai aterrorizar tanto assim. Além disso, é claro, tem aquelas pessoas que usam a crise para deixar de fazer alguma coisa. E tá tudo bem, sem problemas. Já outras pessoas usam a crise para fazer alguma coisa. Isso é interessante. Eu conheço algumas pessoas. Se for para dizer algo sobre a crise, eu diria que a crise, ela tá aí. E a única coisa que deve ser feita é continuar a caminhada. Só isso. Não tem muito o que fazer. São coisas que de um aspecto macro, a qual a gente não tem controle, então. E por agora é isso. Eu fico muito agradecido para quem viu até agora. Estou testando esse formato de documentário. Se você gostou ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E deixa o seu like e compartilha para alguém que você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo. E olha a crise, hein? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Oi gente, de novo, eu vi que o vídeo estava com áudio muito baixo, mas eu não consegui recuperar, o microfone está com um probleminha, então eu não consegui resolver, mas mesmo assim eu postei porque iria dar um trabalhão, eu só percebi que estava com esse problema no fim do vídeo, então eu teria que fazer tudo de novo, porém mesmo assim eu vou postar, porque é preciso, é um tema muito interessante, é um tema muito atual e que é preciso de uma certa atenção. Uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer é, se você gosta de conteúdo diário referente a isso, a economia e investimento, segue-me no Instagram, que eu tenho uma página desse canal que se chama puri.money, que lá eu posto conteúdo diário, reels, meme, essas coisas mais interativas e mais próximas. Segue lá.